Olá, amigos. Esse é mais um quadro falando de espiritismo e hoje nós iremos tratar e trazer aqui como tema doenças são castigos de Deus, né? Muitas pessoas em diferentes credos religiosos, muitas vezes padecendo de alguma enfermidade, acreditam que estão sendo castigadas por Deus. E eu acho interessante que aqueles que assim pensam estão, de uma certa maneira, denunciando ainda o que são e quais os sentimentos negativos e atitudes também negativas que trazem consigo. Só dessa maneira que ela poderia acreditar que as doenças são castigos de Deus. Ora, meus amigos, com a doutrina espírita, nós temos uma consciência um tanto quanto acertada do que é Deus. E dentro dessa consciência, desses ensinamentos trazidos pelos Espíritos, nós compreendemos que Deus não poderia e nem pode castigar quem quer que seja. Ele não impõe absolutamente nada. Tudo que nos acontece são resultados do nosso caminhar, do nosso livre caminhar, vamos assim dizer, desta existência ou resultados de caminhadas outras em existências passadas. Tudo está dentro de um mecanismo chamado lei de causa e efeito, ferramenta esta, né, por muito chamado da lei de por muito chamado de lei de justiça, que está totalmente vinculado às questões das nossas vidas sucessivas, nas questões da reencarnação. Então, assim sendo, aquele que fez o muito bem será recompensado da mesma forma. Aquele que fez muito mal será recompensado da mesma forma, né? Mediante a lei de causa e efeito. Então, contudo, nós percebemos claramente que tudo que nos ocorre, seja resultante desta existência atual ou resultante de existências passadas, ocorre pelo nosso livre-arbítrio. Ocorre por consequências daquilo que nós plantamos antes ou atualmente, né? Então, percebemos claramente que Deus não castiga quem quer que seja, nem com doenças, nem de outros, seja qual for o modo, não há este castigo divino. Há uma consequência das nossas atitudes, mediante a vidas futuras. Seriam as doenças castigos de Deus? Pois bem, já deixamos claro na introdução de que não. Porque ele, Deus, é um ser perfeito. Sendo ele perfeito, bondoso, generoso, também justo, jamais ele poderia castigar quem quer que fosse por questões tão materiais. Claro, lógico que estamos vivendo uma vida material, mas as doenças não tratam-se de castigos de Deus. A ciência hoje sabe que muitas emoções nossas, não colocadas para fora, né, trancadas dentro de nós ou silenciadas, nos fazem grandes mal futuramente. E o espírito de Miranês, não só o espírito de Miranês, como o espírito de André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros, quando quando tratam da questão do pensamento, pede para que tenhamos muito cuidado com o pensamento e com os nossos sentimentos. Porque tudo aquilo que nós construímos no nosso campo mental de ruim, que possa vir fazer mal ao outro, a nós, ele vai se transformando em emoções.
né, em sentimentos. E isso vai sendo absorvido pelo espírito e, se não bem tratado, ocasiona, né, futuramente as chamadas de doença, que seria uma espécie de limpeza, autolimpeza e autodefesa do espírito. Ele devolve essas emoções desequilibradas para o corpo, né? Então vimos que, como bem salienta hoje a medicina, e assim também tratava Kardec, as doenças em si, elas não existem. O que existe são seres doentes. E seres doentes criam doenças. Compreenderam a questão? Não é algo que já foi criado fora de nós que podem nos atingir. Não. As doenças são consequências criadas por nós mesmos, né? E não, portanto, não são e nem poderia ser consideradas castigos divinos ou a mão de Deus que está agindo ali com aquele ser humano. Por que adoecemos? Bem, adoecemos por nutrirmos pensamentos de baixo teor vibratório, pensamentos negativos, como o rancor, desejo de vingança, ódio, cólera. Todos esses pensamentos e emoções, sentimentos, fazem com que o corpo venha padecer de alguma espécie de doenças. Também adoecemos por questões de vidas passadas, não é? Também adoecemos por questões da nossa má alimentação, do nosso comodismo, né? Sedentarismo. Tudo isso são fatores que fazem com que o corpo venha adoecer, né? Viciações, na verdade. Uma pessoa que é alcoólatra, ela não vai querer que um dia ela não venha responder pelo seu vício no alcoolismo de alguma maneira com alguma doença, a menos que desencarne antes por consequência de outros fatores. Mas nós percebemos que na maioria deles eles sofrem com a cirrose ou com outros tipos de câncer. Aí nós podemos ver que não foram doenças produzidas pelo próprio indivíduo mediante a um excesso e um vício. Mas tem pessoas que ignoram isso, por incrível que pareça. Acham que o câncer é resultado da vida que ele perdeu mergulhado literalmente na cachaça. E acham que o câncer é resultado de um castigo divino para que ele possa aprender. Eu acho interessante que quem tem esse pensamento, embora seja um pensamento infantil, ele de uma certa maneira acredita numa vida após a morte. Porque se ele já recebeu um diagnóstico, que ele está no processo terminal, ele acha que é um castigo pela vida que ele inutilizou, mediante ao vício da cachaça. Ora, por que só no fim da vida ele teria que ser castigado? Se não houvesse uma continuidade. Porque nos parece um castigo faz com que você acorde, é uma maneira brutal, para algo de errado. E, mediante a ele, você tem que ter outra postura para não voltar a ser castigado. Não é isso? Então, adoecemos de várias maneiras. Seja pela alimentarmos sentimentos negativos, né? Seja por má alimentação, seja por viciações e sucessivamente outros outros outras situações de motivo fazem com que o nosso corpo adoeça. Agora, há uma diferença: um corpo doente e de um espírito doente. O corpo só adoece porque o espírito criou, né, condições para tal. Próxima pergunta.
Por qual razão não adoece tantos seres perversos, imorais, gananciosos, antifraternos e assemelhados que ombreiam conosco no cotidiano? É uma boa pergunta. Veja só, por qual razão não adoece tantos seres perversos? Veja só, eles também adoecem. Só que eu entendo a pergunta que seria assim: se as pessoas acreditam que a doença é um castigo de Deus, então um estrupador, um assassino, um ditador, um torturador, um corrupto, um ladrão, deveria estar aí padecendo das mais, vamos dizer, diferentes doenças, não é? E nós não vemos isso. Muitas vezes nós vimos pessoas que têm um caminhar perante a vida equilibrada, pautada na moral, na ética e no altruísmo, e padecer de doenças, enquanto nós conhecemos pessoas que são orgulhosas, desonestas e parece que vendem saúde. Por que isso acontece? Bem simples. Os espíritos ainda impregnados, considerados seres perversos, eles ainda são espíritos atrasados não só espiritualmente, mas como materialmente. Isso faz com que as doenças neles sejam mais resistentes, de acordo com a qualidade do seu próprio espírito, né? E as pessoas que são mais altruístas têm mais um espírito, vamos dizer assim, sublime, um espírito mais palavra não é sublime, mas eu queria uma palavra que pudesse fazer com que os amigos entendessem melhor. Sutil. Exatamente. Tem um espírito mais sutil e propício, até mesmo por engano, a contrair determinadas enfermidades. Próxima pergunta. Por que pessoas de excelente nível evolutivo, que certamente não geram esse lixo mental, também adoecem? Interessante. Olha, nós temos o conhecimento, aqui na imagem nós temos o Jerônimo Mendonça, que sofreu por muito tempo com um problema na coluna, né? Sofria dores pungentes. E muitas vezes era necessário colocar um saco de areia em cima dele para que ele não padecesse tanto de dores e tal. E também temos ao lado entre a menina, o Chico, que também foi outro espírito de excelente nível evolutivo, e nós não duvidamos disso, mas que ambos também sofreram com algumas determinadas doenças, padeceram. No caso do Jerônimo, nós sabemos que ele passou por tudo isso por conta que as doenças nele foram resgates de vidas passadas. E muitas vezes ele piorou o quadro por ele alimentá-las, né? Tem uma história que ele é levado de helicóptero até Uberaba, ao encontro do Chico, porque ele estava tendo uma hemorragia que não findava nunca, e antes de desencarnar ele queria ver o Chico. E o Chico chega até ele, pede para que as pessoas comecem a beijá-lo e tal. Depois chega ele e diz assim: sabe por que você teve isso, meu filho? E depois que o Chico chegou, a hemorragia estancou. Porque você estava se acostumado com, coitadinho do Jerônimo. Então ele, né, criou a situação propícia para que a doença nele ganhasse mais força e energia. Ele se colocou escravo dela, em vez de lutar contra ela, né? Então, para quem quiser saber, compreender o porquê que o Jerônimo teve essas dificuldades todas, eu recomendo que pesquise, né, a vida desse espírito, que vai compreender por que ele veio com todos esses sérios problemas de saúde. Trata-se de um resgate de vidas passadas. No caso do Chico, também, logicamente, que seria de nossa parte, seria um absurdo não admitir que Chico também
Algumas de suas doenças tratavam de resgates de vidas passadas, não é verdade? Mas a maioria das doenças em Chico não era apenas por resgate de vidas passadas, mas servia para que ele não desviasse o seu caminho. Nós já tratamos disso aqui no grupo em outra oportunidade, né? Muitas vezes as doenças, os médios ou quem tem uma missão tão grandiosa como a do Chico, pede para que tenha determinadas e sofra determinadas dificuldades para nunca se perder do rumo e da orientação que lhes foram imposto, né, na vida espiritual. Então, essa é uma das consequências das doenças em seres de excelente níveis evolutivo. Se as causas das enfermidades estão em nossas atitudes e ações, qual é então o papel dos micróbios, dos vírus e da hereditariedade? Pois bem, é bem verdade. O papel dele é o seguinte: existe tanto os micróbios como os vírus e a hereditariedade, não é verdade? Mas eles só irão em nós se manifestar se nós baixarmos a nossa guarda. Por exemplo, em um dos livros da obra do André Luiz, há um caso de uma menina muito bonita, em uma determinada existência, que usou a beleza a interesses escusos, acabou com casamentos e aquela coisa toda. E ela está prestes a reencarnar. E no seu planejamento reencarnatório, ela pede novamente para vir bela e bonita. E dessa vez não fazer nada daquilo que ela fez na vida dela passada. E os mentores da vida espiritual não dão um ponto sem nó. Dão a ela novamente a questão da beleza e tal. No seu corpo físico ela vai nascer bela, bonita novamente. Só que introduz no seu perispírito a doença do... Esqueci o nome, gente. Tireoide. A tireoide. Então, caso ela chegasse aos 20 e poucos anos e ela mantesse aquilo que ela prometeu na vida espiritual, de não mais abusar da beleza dela, nem fazer da sua beleza um recurso para prejudicar quem quer que fosse, ela não teria a questão da tireoide. A tireoide nela veio como uma hereditariedade. Mas quando ela chega a determinada idade, vê-se que os pensamentos que ela tinha, como antes, estavam surgindo. E para que ela não desse razão a eles e tal, é acionado no seu próprio corpo a hereditariedade da tireoide. E ela começa a ficar gorda, perder cabelo, olhos pulados, essa coisa toda que acontece, né? Então percebam que tanto os micróbios como os vírus e a hereditariedade só irão surgir, só vão ter sucesso, vamos assim dizer, no corpo do indivíduo se ele baixar a guarda. Criar razões para isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que passam o ano todo sem adoecer de absolutamente nada. Modesta à parte, eu sou um desses, né? Eu sou casca grossa, só pode, não é verdade? E tem pessoas que têm um vírus, né? Vamos supor, tem pessoas que têm um vírus do HIV e não desenvolvem, não é verdade, né? Aí vamos com aquela história, ele tem um organismo bom e tal, certo? Mas porque ele não dá motivo para a doença. Porque no dia que ele acreditar que ele é um coitadinho, que ele vai morrer daqui a alguns dias, a doença cria nele bastante força e faz com que ele venha padecer dela sim. Outro dia eu trouxe aqui para um grupo a história de uma mulher que estava com câncer e chegou até o Chico, que Chico também passava receitas, né, através dos espíritos como o André Luiz, o Emmanuel, o Dr. Bezerra. E Emmanuel chega para ele e diz: não diga que ela está com a doença.
Porque a partir do momento que você disser que ela tem um câncer, parece que o câncer era no ovário, ela vai alimentar a doença e ela vai desencarnar por conta da doença. Diga que ela tem outra coisa. E assim Chico fez, obedeceu e tal. E depois a mulher se curou sem sequer saber que tinha o câncer. Porque ela não tinha condições ainda de lutar contra aquilo. Devido ao preconceito da época, devido à sua pouca fé e tudo isso, né? Então, tem-se esse cuidado, né? Então, percebam que a questão das doenças está inteiramente ligada à nossa maneira de pensar, agir perante a vida. Por exemplo, se você está abatido, triste com alguma coisa, você fica sucessivo a todos os tipos de doença. Resfriado, né? Primeiro começa com resfriado, que pode se prolongar para uma pneumonia e assim sucessivamente. E as curas espirituais existem? Sim, existe. E nós já tratamos disso aqui no grupo quando falamos dos fluidos espirituais, né? Logicamente que seres humanos sadios têm uma carga energética boa que pode, né, trocar ou passar para aquele que está enfermo, e assim acontece essa troca fluídica ou essa reposição do fluido bom, né? E as curas acontecem, né? Então, por isso, nós podemos chamar de magnetismo. Existem os médios magnetizadores, que são chamados de médios de curas. Aqueles que têm uma maior quantidade de magnetismo conseguem. Muitas vezes nem se dão conta que cura as pessoas, né? O passa, a água frutificada fazem esse tipo de cura. Agora, prestemos atenção. As curas espirituais não curam todas as doenças. Vou explicar o motivo e a razão. Se as doenças foram causadas nessa existência, as chances são 99% de cura. Aliado a uma renovação da atitude do enfermo, se não volta de outras maneiras, ok? Agora, se as doenças são questões de resgate de vidas passadas, aí não há curas. Porque ela própria, a doença, está servindo de cura para o espírito, né? Agora, na questão das curas espirituais, tomem muito cuidado em quem vocês vão procurar e o que vocês vão procurar para tais. Antes de sairmos como os loucos atrás da cura espiritual para alguma doença, nós temos que sermos bem honestos com nós mesmos e interrogarmos no seguinte sentido: para que eu preciso ser curado dessa doença? Qual a necessidade real que eu tenho para me curar dessa doença? O que eu proponho fazer depois que estiver curado, né? É bom fazermos essa análise, porque muitas vezes o ser humano quer se curar não para se ajeitar na vida, mas pelo contrário, né? Colocar o pé na jaca mesmo. Meus amigos, é isso e até um próximo quadro falando de espiritismo. Tenham todos um ótimo dia.